Boa noite, amados irmãos. Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Sabemos que a nossa comunhão ela não é completa, ainda que estejamos unidos em espírito e precisamos estar unidos em espírito. A nossa comunhão ela só será completa quando finalmente pudermos nos encontrar ao vivo, pessoalmente, poder apertar a mão um do outro, poder abraçar um ao outro. Mas Deus, o Senhor da história, está conduzindo cada detalhe. A nossa maior preocupação não é sair da pandemia apenas, mas entender o que Deus está querendo tratar conosco dentro da pandemia. Então, isso tudo não é motivo para não adorarmos a Deus, para não louvarmos ao Senhor, para não nos rendermos, nos prostrar diante dele. E é isso que eu quero convidar você a fazer essa noite junto comigo. A dobrar o seu coração, a colocar o seu coração diante do Senhor. E quero fazer um chamado a você, para que juntos possamos levantar um louvor, uma adoração ao nosso Senhor, porque Ele é digno disso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui participando conosco, seja nesse momento ou as pessoas que verão após, em outro momento, o culto. Pedimos, ó Deus, que o nome do Senhor seja levantado essa noite, que o nome do Senhor seja proclamado, através das orações, através da mensagem do sermão, através das músicas que nós cantaremos. Senhor, que a Tua graça seja derramada sobre cada um, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um, nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo da justiça e do juízo. Ó Pai, fala conosco essa noite, nós precisamos do Senhor. E que a partir do Teu toque, a nossa resposta, a partir da consciência de que estamos diante do Senhor, a nossa resposta seja uma adoração a Ti. Que o Teu Espírito nos chame e nos convide nesse momento a adorar ao Senhor. Porque Tu, ó Deus, é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Em nome do Senhor Jesus é a nossa oração. Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Muita oração? Muita dedicação a Deus? Glória! Jesus seja louvado. Vamos adorar o Senhor? Nesse momento, então, te convido a adorar o Senhor, prestar culto a Ele, adorar o teu Deus. Em nome de Jesus, vem conosco. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem,
língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu vem assim mesmo, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Escolhemos sempre Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a vida, é a nossa salvação. Em nome dele que eu agradeço. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Cante, cante. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Obrigada, Senhor. Oh, nosso Deus, te agradecemos, Deus, Obrigado, Pai amado. por poder mudar nossas orações, Deus. Nos prostramos diante de Ti, Amém. em nome de Jesus. Amém. Gentes boas, vamos para o sermão dessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Nós daremos sequência à série de sermões O que Jesus diz à igreja. Hoje, então, é o sermão de número 6, o penúltimo sermão dessa série. E nós falaremos hoje sobre a carta, a mensagem que Jesus envia à igreja em Laodiceia. O título do sermão dessa noite é A Porta Está Aberta. Enquanto você localiza o texto, eu quero lembrar a você mais uma vez, e talvez para aqueles que estão chegando aqui, participando da primeira mensagem, do primeiro sermão dessa série, é que Apocalipse não foi um livro escrito para despertar medo e terror. Não na vida do crente, pelo menos. Mas despertar esperança. Apocalipse é o livro da revelação. Revelação do quê? Do Cristo. Revelação de Jesus. Revelação da vitória de Jesus. E a igreja vence. Se nós estamos em Jesus, nós estamos do lado vencedor. O livro de Apocalipse, a proposta dele é para encher o coração do crente de alegria, de dar a ele força para a batalha, para permanecer nessa batalha. O livro de Apocalipse, então, nos eleva por cima das lutas, temores, necessidades, provas e ambições desse mundo e nos faz mais do que vencedor em todas as coisas. Jesus, o Senhor da igreja, é quem está escrevendo essas cartas. Jesus, o Senhor da igreja, é aquele quem está sendo revelado aqui em Apocalipse, especialmente no capítulo 1. E eu quero ler, então, mais uma vez um trecho do comentário do Hernandes Dias Lopes, onde ele fala a respeito dessa revelação do Cristo. Ele diz assim: Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. No Apocalipse, é o Pai quem revela a Jesus. E como o revela? Como um servo lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Como aquele de quem os homens escondem o rosto? Como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue? Como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados na cruz? Absolutamente não. A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso.
Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chama de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes a bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca por atordoante sede, mas é voz como de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Esse é o Cristo glorioso que nos é apresentado aqui em Apocalipse. É o Cristo glorioso que nos é revelado. E é esse Cristo, é esse Jesus que está escrevendo, então, essas cartas às igrejas. Eu quero ler, então, com você o texto de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 até o 13. Nós falaremos hoje a mensagem de Cristo, então, à igreja em Filadélfia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo da provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, pedimos a Deus, clamamos ao Senhor, que o Senhor ministre em nossos corações nesse momento. Apesar de mim, apesar das circunstâncias que fogem do nosso controle, nós clamamos a Deus, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações essa noite. Que possamos ser despertados, confrontados, consolados, confortados pela Tua Palavra. Tua Palavra é viva e eficaz. Portanto, porque cremos nisso, nós nos antecipamos em agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor fará essa noite. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Para entendermos então um pouco mais a respeito dessa cidade, precisamos sempre lembrar que essas foram cartas escritas a igrejas reais. Então, o que nós vamos fazer aqui é entender o que Jesus está querendo dizer àquelas igrejas e também como esses princípios se aplicam às nossas vidas hoje, à nossa realidade hoje, à nossa igreja hoje. Entre as 7 igrejas, nós estamos hoje na 6ª, mas entre as 7 igrejas nós encontraremos apenas 2 que não sofrem reprovação da parte de Jesus. E essas igrejas são Esmirna, a 2ª igreja que nós falamos, e também aqui a igreja de Filadélfia. Esmirna era uma congregação pobre que enfrentava perseguição. Filadélfia era uma congregação fraca e limitada, mas que dependia de Deus. A cidade de Filadélfia ela foi fundada pelo rei Pérgamo, chamado Átalo, cerca de 140 a.C., e ele foi conhecido e lembrado pela sua lealdade ao seu irmão. Assim, deu origem ao nome da cidade. Filadélfia quer dizer aquele que ama seu irmão. O termo Filadelfos. Atualmente ela se chama Alasehir, algo nesse sentido, mas ao longo da sua história trocou de nome muitas vezes. Foi chamada de Neo-Cesareia e também de Flávia. A cidade
de Filadélfia, ela foi fundada, então, para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. John Stott afirma que a cidade tinha sido para a cultura grega, o que ela tinha sido para a cultura grega, essa porta aberta, então, para divulgar a cultura grega, agora ela era para o evangelho cristão. Átalo criou a cidade para ser embaixadora da cultura helenista, missionária, uma cidade missionária da filosofia grega. Mas Cristo diz para a igreja que ele colocou uma porta aberta diante dela, para ela proclamar não a cultura grega, mas sim o evangelho da salvação. A razão por que a porta permanece aberta diante da igreja é que essa chave ela está na mão de Cristo. A cidade foi castigada várias vezes ao longo da sua história por terremotos, por muitos terremotos. As pessoas viviam assustadas pela instabilidade das suas vidas, porque a qualquer momento poderiam ser surpreendidas mais uma vez por um terremoto. Existiam terremotos, grandes temores nessa região, e muitas pessoas viviam fora da cidade, em tendas, porque também era uma cidade muito perigosa com a questão de vulcões. Então, as pessoas viviam assustadas, atormentadas, sempre temerosas a respeito dos seus dias. E claro, quanto a essas condições, ninguém poderia fazer nada a respeito. Apenas Deus poderia guardar essa cidade, porque eram coisas que fugiam, obviamente, do controle das pessoas, ou enfim, da liderança da cidade em si, né? Mas ok, diante disso, a pergunta: o que Jesus diz à igreja? Mais uma vez, nós encontraremos aqui então o esboço de 3 respostas. Primeiro, Jesus diz que conhece a sua igreja. Segundo, Jesus diz que exorta a sua igreja. Terceiro, Jesus diz que recompensa a sua igreja. Jesus ele se apresenta como o único e real. Ali no versículo 7. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus se apresenta como o único, santo e verdadeiro, o único e real. Aquele que detém a história em suas mãos. Aquele que conduz a sua igreja. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é separado, ele possui santidade, essa é a ideia de ser santo, ele possui santidade absoluta, em contraste com os que vivem em pecado. Então ele está dizendo assim, eu não sou uma liderança, eu não sou alguém que se apresenta como os outros se apresentam como solução dos problemas de vocês ou das dificuldades de vocês. Não, eu sou santo, eu possuo santidade absoluta. Cristo, em seu caráter, ele é santo. Nas suas obras, ele é santo. Nos seus propósitos, ele é santo. Ele é único. É nesse sentido, então, aqui que Cristo se apresenta como santo. Ele também se apresenta como aquele que é real. Ele não é a sombra da verdade. Ele é a sua essência. Ele é a essência da verdade. Ele é um Deus confiável. Em contraste com aqueles que mentiam. Por exemplo, no versículo 9, nós vamos ver aqueles que se diziam ser judeus, ou seja, se diziam parte do povo de Deus, mas não eram. Estavam mentindo. Jesus se apresenta, então, como aquele que é digno de confiança, aquele que é verdadeiro, o santo e verdadeiro. Ele não é uma cópia de Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Por que é importante nós entendermos isso? Porque havia, naquela época, centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus poderia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Em Jesus, nós vemos então que se cumpre a promessa feita a Davi. Lá no Antigo Testamento, nós veremos Deus prometendo a Davi que o reino de Davi permaneceria para sempre. E Jesus ele vem da linhagem de Davi. Em Cristo, então, se cumpre essa promessa, porque Ele é o Rei eterno. Não existe nenhum outro além dele. Ele é o Rei eterno. Eu estive acompanhando
Na verdade, eu vi apenas de passagem. Eu até gostaria de procurar essa notícia melhor. Mas eu vi numa rede social e depois ela acabou sumindo e não encontrei de novo. Lá na Índia, a respeito, por conta do coronavírus e das muitas mortes no país por conta do coronavírus, muitas pessoas têm colocado fora, têm se desfeito dos seus santos, dos seus ídolos. E a imagem que eu vi, o pequeno vídeo que eu vi, era de patrolas na rua para recolher todo o lixo que era colocado nas ruas. Os ídolos, estátuas, enfim, toda a superstição, eles estavam se desfazendo daquilo, porque aqueles deuses não estavam livrando eles do problema que eles estão enfrentando. A questão é que o único e verdadeiro Deus é o nosso Senhor Jesus. O único e verdadeiro Deus é aquele Deus que a Bíblia nos ensina, é aquele que a Bíblia revela. Jesus, então, ele se revela à igreja como único e real, santo e verdadeiro. E a verdade é que Cristo, ele vem para resolver o nosso problema. E o nosso maior problema é o pecado. Não é a pandemia, não é o problema específico. O maior problema que nós enfrentamos é o pecado. O que Jesus diz à igreja? Ele se revela, então, à igreja como santo e verdadeiro. E a primeira coisa, então, que ele diz à sua igreja é: eu conheço você. Eu conheço você. Olha o versículo 8 e 9. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que eu amo você. Jesus conhece as obras da igreja. Não por ouvir falar ou através de um relatório, através de uma denúncia. Mas ele conhece a igreja porque ele mesmo anda entre a sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja, ele conhece porque ele vê. É um diagnóstico próprio de Jesus. Não é de terceiros. Ele não envia um anjo para que o anjo conte para ele. Não, Jesus anda entre os candelabros, nos diz o capítulo 1 do Apocalipse. Jesus anda no meio das igrejas, então é por isso que ele conhece exatamente a igreja. Jesus conhece a Igreja Batista Novas Missões. Não adianta a gente tentar, como nós conversamos no sermão passado, parecermos vivos. Jesus sabe se nós estamos vivos de fato ou não. Jesus conhece você, não por ouvir falar, mas porque ele vê você. Ele sonda o teu coração. Ele sonda o teu íntimo. O Salmo 139 fala algo a respeito disso, da onipresença de Deus. Para onde poderia eu, Senhor, fugir do teu Espírito? Pegaria as asas da alvorada e por mais que eu voasse nos mais altos montes, lá o Senhor estaria. Se eu me escondesse no mais profundo abismo, lá também o Senhor estaria. Para onde poderia eu fugir do teu Espírito? O nosso Deus, Jesus, conhece você. Ele nos conhece. A igreja de Filadélfia, ela não possuía influência na sua cidade, como era o caso de Sardes, por exemplo, outra igreja que nós já conversamos. Essa igreja, em contraste com Sardes, ela não era composta então por ricos e nobres, por líderes da sociedade, mas muito provavelmente por pobres e escravos. É claro, levando em consideração os terremotos, os vulcões, os tremores de terra, a cidade não conseguia se desenvolver. Havia uma instabilidade sempre acerca disso. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, pobre, dentro de uma cidade que não era tão rica. A igreja, ela não era vista pela cidade. Ela não possuía relevância, oportunidades para contribuir com a sua cidade. E Jesus, ele tinha conhecimento disso. Eu conheço você. Jesus tinha conhecimento da realidade da igreja,
Só que ele afirma que havia uma porta aberta para essa igreja. Independente das circunstâncias, independente do que as circunstâncias estão gritando para nós, Cristo olha para a igreja e diz: há uma porta aberta. E isso pode ser uma porta de oportunidades para proclamar o Evangelho, mas também pode se referir à porta do reino de Deus. Ainda que as oportunidades, as circunstâncias, os caminhos não estavam se abrindo e os caminhos não estavam fáceis para essa igreja, havia uma porta que estava aberta para essa igreja. A porta dos céus estava aberta para essa igreja. Então Cristo diz: eu tenho a chave de Davi. Há uma porta aberta diante de você. O Hernandes Dias Lopes vai falar a respeito disso, a respeito dessa igreja, que era uma igreja pequena em tamanho e também em força, mas grande em poder e fidelidade. Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Nós vemos Paulo falando muito acerca disso. Sardes, a igreja que nós já conversamos em outro momento, Sardes tinha nome e fama, mas não vida. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder. A igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja é fraca, mas Deus é onipotente. A nossa força não vem de fora nem de dentro. A nossa força, ela vem do alto. E nós precisamos entender isso. Enquanto há muitas pessoas dizendo aí que você deve se amar, você deve procurar descobrir o grande homem e a grande mulher que existe dentro de você, que a força vem de dentro ou do universo. Deixa eu dizer, não é aí. O que a Bíblia nos ensina é que a nossa força vem do alto. Sabe, é lá do alto que o nosso socorro vem. Deus é a nossa torre forte, Deus é a nossa fortaleza. Nós precisamos buscar a porta que Ele abriu para nós. Então, seja, independente do que seja especificamente essa porta que Deus está abrindo aqui para essa igreja, seja a porta do céu, ou seja a porta de oportunidades, a grande verdade é que se nós buscarmos a porta do céu, a porta das oportunidades se abrirá. E não é a porta das oportunidades para simplesmente sermos bem-sucedidos naquilo que a gente quiser, mas sim oportunidades para levar o nome de Cristo adiante. Meus irmãos, é algo que nós precisamos ter em nosso coração. Grave isso no seu coração. Se nós buscarmos a porta do céu, as portas das casas se abrirão. Se nós buscarmos a porta do céu, a porta das casas se abrirão. E é isso que nós devemos buscar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E esse texto ele fala sobre necessidades físicas, materiais. Quanto mais então seria as necessidades espirituais que temos. Nós precisamos buscar a porta do céu para que as portas das casas se abram diante de nós. Uma igreja viva é uma igreja que está em movimento, desenvolvendo relacionamento. Uma igreja parada morre. Uma igreja parada morre. Nós não fomos chamados por Cristo, a promessa de Cristo não é que nós venhamos a ser uma igreja que é um poço, um estoque de água. Mas sim, do nosso interior, a Bíblia nos ensina que fluiriam rios de água viva, uma fonte de água viva, para jorrar para a vida eterna, para irrigar a vida dos outros, para encharcar com essa graça, com esse amor, com essa vida, a vida dos outros. Nós precisamos então ser uma igreja em movimento que está constantemente buscando relacionamento com o Pai e com os nossos irmãos. Busquemos, pois, a porta do céu. É assim, a porta das casas se abrirão para nós. E talvez, no tempo que nós estamos vivendo, não seja nem a porta das casas literalmente, mas sim as portas dos corações, para que a gente pregue o Evangelho. Sabe, Jesus se agrada com a postura da igreja diante da palavra dele.
A postura que essa igreja tinha. Era uma igreja que obedecia, ainda que com pouca força. No final do versículo 8. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Então, fraqueza não é justificativa para não obedecermos a palavra de Deus. Não é justificativa para negarmos o nome de Deus. Porque essa é a desculpa que nós usamos. Eu fui fraco. Meu irmão, quando que tu não é fraco? Eu estava desanimado. Meu irmão, se nós não buscarmos a presença de Deus diariamente, o relacionamento com Deus diariamente, nós sempre estaremos desanimados. Você pode viver 1000 maravilhas num dia e no outro dia você acordar totalmente desanimado. Nós falamos já sobre isso. A questão é que a fraqueza não é desculpa, ou melhor, não é justificativa para não cumprirmos, não guardarmos a palavra de Deus e negarmos o seu nome. Jesus entende a situação que essa igreja está passando. Jesus entende que era uma igreja fraca, com pouca força. É o próprio Jesus que está dizendo. Você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Você tem pouca força, mas não negou o meu nome. Jesus se agrada dessa igreja. Lembra? Essa igreja é uma das únicas 2 igrejas que não recebem reprovação da parte de Jesus nessas cartas. A exortação de Jesus a essa igreja, ela vem como um consolo, como um ânimo. Nós precisamos entender isso. A nossa fraqueza, tempos difíceis, não são justificativas para que não guardemos a palavra do Senhor. Não são justificativas para que neguemos ao seu nome. Jesus revela que Ele mesmo tomaria providências em relação àqueles que se dizem dele, mas não são. Versículo 9 fala disso. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Os mentirosos que dizem que são judeus e não são. Aqueles que se dizem crente. Vou aplicar já isso aqui. Aqueles que se dizem que são de Deus, mas não são. Sabe, não é eu que vou tratar com você. É o próprio Cristo. Aquela ideia de que só Deus pode me julgar. Isso é verdade. E Ele vai. Isso não te assusta? Isso não te dá um temor? Talvez até deveria te dar um tremor também. O estado mais deplorável, o estado mais triste de um homem é quando ele se sente feliz e confortável no seu pecado. Jesus diz que Ele próprio tomaria providências em relação àqueles que se diziam dele, mas não eram. Jesus está tratando a nossa igreja. Jesus conhece a igreja e diz assim, eu cuido dela. Eu cuido dela. Eu cuido dos que são meus. E eu também cuido dos que não são. Havia, aqui no contexto da igreja em Filadélfia, havia judeus que perseguiam a igreja porque os crentes não eram descendentes de Abraão. Então estavam ali discutindo acerca disso. Mas nós precisamos nos lembrar, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Jesus se apresenta como aquele que em Davi, ou melhor, em Jesus se cumpre a promessa feita a Davi. Em Jesus todos nós nos tornamos filhos de Abraão. Em Jesus todos nós somos um povo apenas. Enquanto aquele povo lá estava brigando com a igreja porque eles não eram descendentes de Abraão. O próprio Jesus vai dizer que, em certo momento, conversando com os mestres da lei e os fariseus, ele diz, se for o caso, dessas pedras eu faço surgir filhos de Abraão. A questão não é a família que você nasceu, a descendência que você tem. Não é se seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, enfim, seus parentes, seus amigos, se o pastor serve a Jesus ou se a igreja é ativa na cidade. A questão é se você entrou na porta que Cristo abriu para você. Esse Jesus, a esses judeus, a esses que se diziam povo de Deus, mas não eram, na verdade, o seu coração estava longe de Deus,
A esses, Jesus os faria reconhecer que ali naquela igreja havia o amor do céu. Essa igreja, ela pertencia a Jesus e era amada por Ele. Muitas pessoas acabam se afastando da igreja, porque por inúmeros motivos, inúmeras razões, passam a crer que em igreja A ou igreja B não existe o amor de Deus ou Deus não está agindo ali. Mas a verdade é que muitas vezes o problema está em nós. Está na nossa dificuldade em nos humilharmos diante do Senhor e nos quebrantarmos diante do Senhor e fazer a oração ousada que o salmista fez no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade. Nós precisamos fazer essa oração. Jesus conhece a sua igreja. Jesus conhece você. O que Jesus diz à igreja? Eu exorto. Jesus nos exorta. Versículo 10, ele diz, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. A exortação de Jesus a essa igreja vem em forma de elogio, vem em forma de consolo, vem em forma de incentivo. Esse povo simples e humilde tinha algo valioso. Eles guardavam a palavra da perseverança. Eles não se dobravam. Eles entendiam que eram fracos, que viviam numa cidade difícil, mas eles tinham algo valioso. Eles guardavam a palavra da esperança. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los, para guardá-los, para protegê-los, para cercá-los, para cuidar de vocês. Guardar a palavra traz o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. É o que o texto está aqui nos dizendo. Porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei. Porque você guardou a palavra, eu o guardarei. O nosso anseio não deve ser o de fazer parte de uma igreja rica, mas sim de uma igreja viva e poderosa em Deus. Esse deve ser o anseio que deve estar em nosso coração. Ser uma igreja viva, rica e poderosa em Deus. Não nas coisas desse mundo, não apenas diante da cidade, mas recebermos a aprovação do nosso Deus. Que Ele seja louvado, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que a cidade, quando olhar para nós, veja uma igreja que ama o Senhor Jesus e que é amada por Ele, que tenha consciência disso, que se move nisso. Essa era uma igreja que sabia que a porta aberta por Jesus ninguém seria capaz de fechar. Isso dava força, dava esperança, dava perseverança para continuar crendo e sendo fiel, guardando a palavra do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja assim. Nós precisamos ser crentes assim. Que realmente creem na palavra de Deus. Jesus conversando com seus discípulos. E ele questiona Pedro. Ou melhor, questiona os seus discípulos. Ele diz assim, quem vocês dizem que eu sou? Simão, Pedro, responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para Pedro dizendo assim, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João.
porque foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só a respeito disso. Agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as forças, as portas da morte e do inferno não a conquistarão. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu as chaves do reino dos céus. O que você, como igreja, ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Jesus nos chama para viver uma vida de convicção de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre essa declaração que a igreja de Jesus é fundamentada. A igreja de Jesus ela é construída sobre essa declaração, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Ele é aquele a quem Deus enviou para morrer pelos nossos pecados, para nos justificar, para através do Seu Espírito Santo regenerar o nosso coração, ou seja, nos fazer viver uma vida nova. É sobre essa declaração que a igreja de Jesus é fundamentada. Logo, quem não tem essa declaração, quem não tem a convicção disso na sua vida, não faz parte da igreja de Jesus. Pode até estar escrito no rol de membros de igreja A ou B, mas se não vive a convicção de que Cristo é o Filho do Deus vivo, de que Ele é o Messias prometido e de que Ele vai voltar, não faz parte da igreja. Não entrou nessa porta. João capítulo 10, Jesus se apresenta como a porta. Eu sou a porta para as minhas ovelhas. Aquele que entrar por mim, ele entrará, encontrará pastagem e sairá. Sabe, é através de Jesus que nós experimentamos todo o resto. Não é o contrário. Você precisa se certificar que você já entrou nessa porta. Se você faz parte da igreja de Jesus, não estou falando sobre placa, estou falando sobre a igreja de Jesus. Que é claro, se você faz parte, vai fazer com que você congregue em algum lugar. A grande verdade é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, Jesus diz, eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Meus irmãos, se buscarmos a porta do céu, as portas das casas se abrirão. As portas dos corações se abrirão. Uma igreja que crê na vitória de Jesus sobre as portas do inferno, ela entra nessa porta que Ele abriu e daí em diante, ela é imparável. Toda circunstância se torna uma oportunidade. Toda dificuldade, toda aflição se torna uma oportunidade, um privilégio de testemunhar a respeito de Cristo no momento em que todos estariam murmurando, no momento em que todos estariam desfalecendo, estariam desanimados. Uma igreja que entra nessa porta, uma igreja que entende que Cristo abriu essa porta, uma igreja que entende que as portas do inferno não prevalecerão, que Cristo derrotou o inferno. Essa igreja, ela entende que toda circunstância é uma oportunidade, é uma porta para que Cristo seja proclamado, para que o nome de Cristo seja conhecido, tornado famoso, santificado entre as pessoas. Esse é o caminho, esse é o nosso trabalho, esse deve ser o nosso esforço. A força vem dele, mas o esforço é nosso, porque é Ele quem nos fortalece. O próprio Jesus vai dizer que quando o Filho do Homem fosse levantado, Ele atrairia para si todas as pessoas. O nosso único trabalho é levantar o nome de Cristo. É entender que toda circunstância é uma oportunidade para que o nome de Jesus seja proclamado. A postura perseverante da igreja em guardar a palavra de Jesus despertou uma resposta. O próprio Jesus, então, aguardaria. Há algumas ações, algumas respostas que nós damos àquilo que Cristo fez por nós na cruz, que geram outras respostas dele. Que geram o relacionamento
a relação de Cristo conosco. E aqui nós vemos um desses exemplos. Porque você guardou a minha palavra, eu o guardarei. Tiago 4,8 diz, aproximem-se de mim, e eu me aproximarei de vocês. Jesus, o próprio Jesus guardaria essa igreja. Jesus promete guardar a sua igreja, mas isso não significa isentá-la das aflições. Na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, versículo 15, a oração de Jesus por seus discípulos, por seus seguidores, é essa. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde, que os proteja do maligno. Jesus nos guarda, mas isso não significa isenção diante das aflições e diante das provações. Aqui, a respeito desse versículo 10, a segunda parte que diz, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. A interpretação desse texto ela é dividida entre muitos estudiosos, depende muito da sua linha de pensamento, da sua escola escatológica, ou seja, da forma como ele faz a leitura dos últimos dias, dos acontecimentos dos últimos dias. Há alguns que vão dizer que esse texto então mostra que a igreja não passa pela tribulação, pela grande tribulação. Há outros que vão dizer que sim, que a igreja passa pela grande tribulação, mas que dentro da grande tribulação ela será guardada por Jesus. Meus irmãos, seja a opção A ou seja a opção B, é melhor a gente guardar a palavra de Deus, porque Ele prometeu que vai nos guardar. A questão é a gente estar agarrado nele e estar agarrado na sua palavra. Versículo 11 diz, eu venho em breve. Eu venho em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Uma mentira que o mundo nos conta é que Deus tarda, mas não falha. Deixa eu dizer, Deus não tarda e nem falha. Ele virá no tempo certo e com a nossa coroa em mãos. Com a nossa salvação nas suas mãos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer agora, já no final da sua vida, Paulo diz, agora o prêmio me espera. Olha a convicção, olha o descanso, olha a segurança desse homem de Deus. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Jesus nos diz, venho em breve. Venho em breve. Os acontecimentos ao redor do mundo gritam isso. Cristo está voltando. Venho em breve. Precisamos esperar ativamente pela sua vinda, mantendo viva a nossa esperança nele. Não é sentar e ficar, não, Jesus vai voltar, ele está vindo, então eu vou ficar aqui de boa esperando. Não. Prega o Evangelho. Não é todas as pessoas que vão aceitar, não é todas as pessoas que vão se render aos pés de Jesus. Agora, se as pessoas querem ir para o inferno, que elas entrem na porta do inferno com a gente agarrada no calcanhar delas. Pregando o Evangelho. Pregando o caminho da salvação. Pregando o caminho da justiça. Que Deus nos deu o privilégio e a ousadia de sermos instrumentos nas mãos dele. Precisamos esperar ativamente e não passivamente. A espera em Deus ela não é passiva, mas ela é ativa. Precisamos esperar pela sua vinda, mantendo viva a nossa esperança nele. Porque se não nos movermos, se não estivermos ativos nessa expectativa, a esperança, ela irá morrer. Ela irá desfalecer. Jesus diz, eu conheço a minha igreja. Jesus diz, eu exorto a minha igreja. Jesus diz, eu recompenso a minha igreja. No versículo 12, o vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu,
da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Ao vencedor, não ao perdedor. Ao vencedor, ou seja, aquele que perseverou, aquele que guardou a palavra. Ao vencedor, será feito dele uma coluna no templo de Deus. As colunas no verdadeiro templo de Deus jamais serão destruídas. Nós vemos que Efésios fala a respeito disso. Que nós fomos chamados e juntos nós fomos feitos então templo para o nosso Deus. 1 Pedro, algumas páginas só aqui atrás. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, apenas a parte A. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Ao vencedor, ele será a casa de Deus. Deus habitará nele. Deus viverá esse relacionamento pleno com ele para o resto da eternidade, ou seja, sem fim. Desfrutaremos disso se permanecermos, se nos encaixarmos aqui naqueles que são os vitoriosos, naqueles que guardam a palavra de Deus, mesmo em meio às fraquezas, mesmo em meio às dificuldades. Cristo promete ao vencedor que esse se tornará um templo, uma coluna sólida, firme no templo do nosso Deus. Ao vitorioso, esse terá um nome dado por Deus. Escrever o nome significa posse. O vencedor, ele pertence a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 7. Abra comigo aí. Romanos, capítulo 14, versículo 7 até o 9. Diz assim: eu abri em Romanos 7, é Romanos 14. Romanos 14, versículo 7 até o versículo 9. Diz: Pois não vivemos, nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E, se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Como recompensa, o vitorioso ele recebe um sentido nobre, honroso, o mais digno de todos, para viver. Ele recebe um sentido nobre para viver. Digno, honroso, maravilhoso. O vitorioso será aquele que entende que tanto na sua vida como na morte ele pertence ao Senhor. Ele não vive essa vida para si. O apóstolo Paulo vai falar isso aos Gálatas e grita isso a nós hoje. Deus, através do seu Espírito Santo, por meio da sua palavra, grita ao nosso coração hoje. Gálatas 2:20 vai dizer uma declaração poderosa do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Já estou crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou em meu lugar. Ao vitorioso, esse receberá o nome de Deus. Esse pertencerá para sempre a Deus. Portanto, diante do que Cristo diz que conhece, exorta e recompensa a nossa igreja. Nós vemos uma igreja pobre em uma cidade com poucos recursos, quando comparada com as outras, né? Talvez houvesse quem poderia ter dito que essa igreja estava esquecida por Jesus e oculta aos seus olhos. Porém, ela guardou a palavra de Jesus e ele a guardou para sempre, para junto de si. Meus irmãos, nós precisamos entender algo. Pouco importa
se somos ricos ou pobres, senhores ou escravos. O Senhor da igreja é quem nos guarda e nos quer perto dele. A aprovação e a relevância de uma igreja é dada por Deus. É Ele quem abre e fecha as portas para o seu povo. A porta está aberta. Entre. Permaneça, pois esse lugar é lugar de relacionamento, é lugar de oportunidade de serviço, é lugar de confronto e lutas, mas também é um lugar de amor e cuidado do Pai. A porta está aberta. Entre, guarde, e você também será guardado. Obrigado por essa proteção que você nos dá, Senhor. Seguro estou em teus braços, Pai. Disso que eu tenho certeza, Senhor. Estamos à tua espera, Senhor, para nos jogar em teus braços, Senhor. Eu sonho com este dia, Senhor. Que os meus olhos vão te ver, Senhor. A gente vai te ver, Senhor, e nós vamos nos jogar a ti, Senhor, a teus pés, Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Obrigado, Pai. Seu amor perfeito sempre esteve
se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Só Jesus, só em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Amém, Senhor. Amém, Jesus. O meu desejo é que você entenda, que você reconheça que você precisa disso, que você não negligencie o sermão que você acabou de ouvir, a palavra de Deus que foi exposta aqui. Que possamos dar uma resposta a Deus, que possamos guardar a sua palavra, porque a promessa é de que Ele nos guardará para sempre. Em dias tão instáveis, em dias perigosos, onde o perigo de morte é iminente, onde os casos só avançam e aumentam, não há lugar melhor para estarmos, senão nos braços do nosso Senhor. Quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai, aquele que nos ama, que nos cuida, que tem nos conduzido até aqui. Pai amado, eu peço em nome de Jesus, o Senhor grave essa mensagem em nossos corações. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos conceda a graça para que consigamos guardar a Tua palavra, perseverar nesse caminho. Que possamos, Senhor, buscar a porta do céu, buscar o caminho, o novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós, para que então as portas das oportunidades se abram diante de nós. Nós queremos ser uma igreja não conhecida pelos homens, mas conhecida e aprovada pelo Senhor. Sabemos que a nossa relevância, então, diante da sociedade, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, do trabalho, será apenas uma consequência, porque há uma porta aberta. E a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Ah, Deus, eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus eu clamo, que o Senhor dê discernimento espiritual para cada um que está ouvindo nesse momento. O Senhor dê discernimento espiritual para cada um entender e entrar nessa porta. Nós clamamos por isso, essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor continue nos guardando. Pedimos que o Senhor continue nos cuidando. Pedimos a Deus que o Senhor guarde a nossa cidade. Que o Senhor levante pessoas dispostas a pregar o Teu Evangelho. Pessoas que já estão lá dentro do hospital. Talvez pessoas que serão levadas para dentro do hospital. Pessoas, ó Deus, que levem esperança. Ainda que as circunstâncias estejam gritando o contrário. Em Ti há esperança. Em Teus braços é o melhor lugar. Em Teus braços é o nosso descanso. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Desejo a você uma ótima semana. Gostaria muito, se você quiser conversar a respeito dessa mensagem, você me procurasse. Mandasse uma mensagem ali pelo WhatsApp, para que a gente esteja conversando sobre isso e amadurecendo aquilo que Cristo tem falado à sua igreja. Não precisa também nem ser eu, pode ser algum outro irmão mais experiente, mais maduro, alguém que você já tem caminhado há algum tempo. Mas lembre-se, a pandemia não veio para que a gente viva em isolamento, mas em distanciamento. A igreja não se isola, a igreja permanece unida no Espírito. Então, ainda que distantes, jamais
isolados. Vamos seguir e vamos trilhar esse caminho juntos. Que possamos todos nós nos encontrarmos diante do nosso Senhor e ouvirmos dele: bem-vindos, servo bom e fiel. Que possamos ser reconhecidos, possamos receber o nome que só o vitorioso receberá. A minha oração é que possamos desfrutar da eternidade juntos. Mas para isso, precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas.